Oi, vim aqui dividir com vocês rapidamente, tô aproveitando uma soneca do José, meu almoço ainda tá no fogo para poder contar por que eu sumi. Eu comecei a gravar os vídeos e postar aqui no YouTube, né? Falei que eu gostaria de estar mais presente, compartilhar com vocês conteúdos de maternidade, da fisioterapia, até conteúdos de espiritualidade, porém foram acontecendo inúmeras situações que dificultaram gravar conteúdo e postar aqui. Primeiro fato é que eu passei por uma cirurgia de hérnia umbilical, precisei fazer essa cirurgia com urgência, a minha hérnia estava ali com risco de estrangular e isso tornaria uma emergência que colocaria até em risco a minha vida, então a médica já fez logo todo o procedimento de pré-operatório e a operação aconteceu em janeiro, dia 10 de janeiro, e aí eu teria uma recuperação um pouco mais ali de repouso. Durante 60 dias ela me pediu, né? Não dei conta de cumprir esse prazo, a minha realidade não permitiu. Então foram 30 dias de recuperação. Recebi a ajuda da minha mãe, das minhas irmãs, que tiveram que deixar ali, né? Suas casas, suas filhas, elas trabalham ainda, né? Minha mãe trabalha ainda, né? Minhas irmãs trabalham. Então, elas se revezavam para poder vir cuidar de mim, cuidar da minha casa, do José. Foi uma fase de adaptação difícil, eu amamentava o José ainda, então eu não podia dar banho nele, não podia pegar ele no colo, e ele, assim, o tempo todo é mais nós dois, né? É sempre nós dois. Então, foi difícil, por mais que ele tenha muita intimidade, confianças, amo, assim, é apaixonado pela minha mãe, minhas irmãs, as minhas sobrinhas que estão sempre por perto. É uma situação, não é fácil de lidar, ele é só um bebezinho de 11 meses, então isso foi difícil. Já em dezembro, em novembro, eu já fui dando alta, né, deixando de atender algumas pacientes que iam exigir mais de mim. Eu indiquei algumas pessoas, fui deixando de atender, fiquei com uma ou outra que já estava assim no meio do tratamento, que não dava, né, para interromper, pacientes antigas também que estão comigo há anos, e não exigia tanto esforço físico. Conversei com a minha médica, então com uma semana eu retomei os atendimentos, desses que já foram assim, um gato pingado, né, uns 2 ou 3 no máximo, então é muito pouco para uma agenda que eu estava quase todos os dias, na verdade, atendendo. Atualmente eu trabalho só meio período, porque eu fico com meu filho, é uma escolha minha, do meu marido, a gente não optou colocá-lo na escola, então eu fico com ele. A maioria do tempo ele é a minha prioridade, eu cuido da casa, eu não tenho ajuda com casa, eu não tenho ajuda com bebê, com roupa, com nada. Então sou eu quem administro, quem cuida de tudo, então isso torna o meu tempo muito curto e trabalhando fora também para poder sentar e gravar vídeo. A casa em janeiro que eu poderia aproveitar e falar, tá, já que eu não tô fazendo assim, nada, né, tô tendo que ser cuidada e meu José que tá recebendo mais suporte das minhas irmãs, da minha mãe, dá para eu gravar vídeo, só que não dava, gente, eu tava passando por uma situação emocional, mental muito forte, eu não estava bem. Eu acho que eu não cheguei a comentar nem lá no Instagram, nem aqui nem no vídeo, né, que do meu pós-parto eu adquiri uma condição. Eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável, então eu não sei se você conhece, mas é algo assim extremamente irritável mesmo, irritável para nós. Lidar com essa situação é muito triste, é uma situação que deixa o nosso intestino muito sensível, então eu sofria de muitas cólicas, eu não podia comer tudo, qualquer coisa, assim, coisas simples do dia a dia, como um feijão, cebola, alho, começaram a me fazer mal, então eu tinha muitas cólicas, diarreias frequentes. Eu já vinha de uma dieta, né, o José, ele foi um bebê APLV, então já vinha de uma dieta APLV que não é fácil. Eu já comecei a ter essas crises, né, com essa inflamação intestinal, logo do meu pós-parto, foi assim, um pós-parto tardio, onde surgiu esse diagnóstico do intestino, né, e eu não ganhava peso, tinha dificuldade em ganhar peso, eu sentia que eu não tinha absorção dos nutrientes, eu me alimento bem, não conseguia voltar a ter uma rotina de atividade física, e eu tentava encaixar, ia trabalhar passando mal. Quantas vezes eu tive que deixar o José, colocar ele correndo no berço, porque eu não estava aguentando segurar ele no colo, misturava a dor da hérnia e a dor das cólicas, era de rolar no chão e chorar. Então quando eu fiz a cirurgia, eu estava num estado de sensibilidade emocional muito intenso, muito forte, e para mim também é difícil receber ajuda, mas é algo mais assim,
particular, é uma guerra mental, né? Que a gente não está acostumado a receber ajuda. Então, quando a gente recebe ajuda, a gente tem dificuldade de aceitar, né? Ser cuidada, e é algo que eu venho trabalhando em mim. Então, esse processo, esses 30 dias, ter a minha mãe e minhas irmãs aqui foi muito bom para mim, me ajudaram a me recuperar. Eu não consegui, então, gravar vídeo de jeito nenhum, falar, tá, de repouso vai gravar vídeo, de jeito nenhum, não conseguia. Voltei a trabalhar aos poucos, voltando aos atendimentos e a rotina, aquele turbilhão. Então, assim, foram acumulando eventos. Eu vou compartilhar em outro vídeo com vocês como aconteceu, mas aí logo em seguida eu descobri a minha segunda gestação. E enfim, eu fiz o desmame do José também, então é muito difícil. São situações grandiosas, né, que acontecem, uma cirurgia, um desmame, uma segunda gestação. Então, assim, a última coisa que eu tinha cabeça era de sentar, colocar o celular na minha frente e começar a falar. E agora eu tô retomando isso aos poucos, né, o meu desejo é gravar agora, eu vou começar a postar. Gente, olha esse fio, tá maravilhoso. Vídeos para gestantes, né? O público-alvo são gestantes, mulheres que querem engravidar e têm curiosidade, têm desejo de ter o parto normal. E aí eu vou voltar a gravar, vou gravar vídeos, né, na prática de como aplicar os exercícios que ajudam no parto, alívio de dor, enfim, eu quero dar continuidade aqui no canal, mas foram acontecendo essas coisinhas que foram dificultando gravar o vídeo. Eu vou contar para vocês como que eu fiz o desmame, porque foi algo muito interessante. A gente morre de medo de desmame, né? São muitas falácias, muitas experiências. E o que eu aprendi na maternidade? Eu aprendi na maternidade que as experiências negativas, elas ganham um poder, elas ganham uma voz imensa, elas sobressaem sobre todas as experiências, né? Então, assim, quando eu fiz o vídeo, tá aqui inclusive no canal, falando de maternidade, falando de como lidar com as dificuldades, eu recebi algumas mensagens, né, de que eu romantizava, de que eu tive uma experiência leve, de que às vezes eu não enfrentei dificuldades. E eu quero gravar um vídeo posteriormente falando das coisas que eu vivenciei, que foram muito difíceis para mim, inclusive a PLV, essa síndrome do intestino irritável, tudo eu vivi no meu pós-parto, outras situações que eu quero compartilhar com vocês para mostrar que a questão, eu acredito, que não é sobre dificuldades, não é sobre o que nós vivenciamos, mulheres que têm maternidades mais fáceis e outras mais difíceis. Então, assim, é algo que eu continuo defendendo. Eu continuo defendendo a maternidade, eu continuo defendendo que ser mãe é bom, ter filhos é uma bênção, é maravilhoso, que tem coisas, sim, boas pra gente ver. E tudo que acontece de ruim na nossa vida, até fora da maternidade, eu acho que tem dois caminhos pra gente tomar. Ou a gente continua ali trilhando o caminho do coitadismo, do sofrimento, do padecimento, ou a gente olha com fé o outro caminho, né, com fé, com alegria, pensa nas soluções, de como vivenciar naquele cenário. Enfim, eu acredito neste caminho, é assim que eu lido com a maternidade, eu não romantizo a maternidade porque é muito difícil. Inclusive a fase hoje que eu estou vivendo com o José, a fase de um ano e pouquinho, meu Deus do céu, se chegar alguém perto de mim e falar assim, espera só pra você ver quando chegar aos 2 anos, eu acho que eu dou uma voadora no peito dessa pessoa, porque está muito difícil essa fase de um ano. Então, eu quero vencê-la primeiro, para depois pensar daqui 2 anos, ou filho com 7, ou filho com 9, adolescente, enfim, uma fase de cada vez. Não romantizo, então eu sei das dificuldades, porém, ele continua sendo maravilhoso. Ter filhos continua sendo maravilhoso. É um desafio que nós, como adultos, eu acho que é mais desafiante para nós por causa disso, porque coloca a gente, sabe, de frente para os nossos pecados, de frente para as nossas debilitações, e é isso que eu acho maravilhoso, quando a gente está disposto a nos entregar para ser mãe, para viver isso, a gente lida com os nossos defeitos, a gente supera as nossas limitações para entregar, para dar o melhor para o bebê, para a criança, e é isso. Eu gravei esse vídeo rapidamente, agora realmente acho que o José acordou e eu vou voltar a postar. Espero te encontrar aqui no canal para compartilhar um pouco mais da minha rotina, da maternidade, de coisas de fisioterapia também, que eu vou postar conteúdos riquíssimos para vocês aqui. Um beijo, até a próxima!